desmontados, guinchados, que saem de uma mansão em São Paulo. Cenas do mais recente capítulo na história de um ídolo do esporte nacional afogado em dívidas. Emerson Fittipaldi, nosso primeiro campeão mundial de Fórmula 1, deve milhões de reais e não consegue pagar. Agora, perde até os carros e troféus que fizeram história. Como ele chegou a esse ponto depois de tantos anos de glória e riqueza? Emerson Fittipaldi começou a carreira correndo de moto e depois kart. Nos anos 70, se aventurou na Fórmula 1 e se tornou o primeiro brasileiro a ganhar um título mundial na principal categoria do automobilismo. Na época, ele tinha 25 anos. O piloto mais jovem do mundo a receber o troféu. Em 74, Fittipaldi ganhou mais um título. O bicampeonato mundial colocou o piloto no hall dos heróis brasileiros. A fama e o sucesso na carreira trouxeram muito dinheiro, muitos patrocínios e uma vida de luxo. O nome Emerson Fittipaldi virou marca, ajudou a vender carros, relógios. Emerson se tornou empresário, investiu no agronegócio e passou a produzir até suco de laranja. Depois de deixar a Fórmula 1, Emerson Fittipaldi se tornou piloto da Fórmula Indy. Em 1989, aos 42 anos, foi campeão das 500 milhas de Indianápolis. Mais uma vez, foi o primeiro brasileiro a ganhar a competição. Uma corrida que entrou para a história e rendeu ao piloto um prêmio milionário. Nesta foto, Emerson aparece segurando o troféu e o carro cercado pelo prêmio de $1 milhão. A imagem dele sempre esteve ligada ao sucesso. Mas o que teria levado Emerson Fittipaldi a enfrentar a pior crise financeira da carreira? Essa pilha de documentos mostra pedidos de penhora, duplicatas, hipotecas, dívidas que estariam hoje em 27 milhões. O piloto de sucesso e empresário audacioso hoje é um homem perseguido por credores. O advogado ávido Jorge Salem representa uma das instituições para quem ele deve. Quantas empresas os senhores apuraram que ele tem envolvidas nessa dívida de 27 milhões? Bem, pela apuração que nós fizemos, tem mais de 10 empresas com toda certeza. O Domingo Espetacular teve acesso a uma lista de empresas que estão em nome do ex-piloto. No documento aparecem 11 empresas, todas com sede no estado de São Paulo. Nos processos de cobranças das dívidas, os credores e a justiça descobriram que algumas dessas empresas não existem mais. Nossa equipe foi até alguns dos endereços onde deveriam funcionar estas empresas. No lugar onde está registrada uma empresa agrícola, a Fittipaldi Citrus, agora funciona uma empresa de blindagem. Aqui é Fittipaldi Citrus Limitada, né? Não. Será que essa empresa saiu daí, não? Aqui é uma blindagem. Essa empresa está há muito tempo aqui? Quantos anos? Em outro endereço, mais uma vez, não encontramos empresa ligada ao ex-piloto. Nesta sala comercial deveria funcionar uma empresa de marketing esportivo. Na porta, a placa é de uma transportadora. Os vizinhos confirmam. O escritório fechou. Como que é o nome dele? Esportes Internacional Marketing. Aí o Emerson Fittipaldi já mudou daí faz muito tempo. Aí é só o escritório fechado. A dificuldade para encontrar o ex-piloto levou muitos credores a entrar na justiça contra ele. Em dezembro de 2014, uma ordem judicial determinou o bloqueio de pouco mais de R$393 mil das contas bancárias de Emerson ou das empresas dele. Em 26 contas, foram encontrados apenas R$256,13.
Em março do ano passado, outro pedido de bloqueio. Em 9 contas, a Justiça conseguiu reter cerca de R$ 8.500. O valor da dívida era de mais de R$ 2.600.000. Com a falta de dinheiro, a Justiça determinou a penhora de bens, a começar pelos imóveis. Mas, segundo o advogado, os credores tiveram uma surpresa. Na busca patrimonial que nós fizemos de forma muito aprofundada, ele não tinha imóveis satisfatórios para penhora. Alguns que tinham já estavam penhorados, outros não tinham o nome dele. Esta semana, oficiais de justiça estiveram em um dos endereços do piloto, uma mansão onde estão guardadas relíquias da carreira de Emerson. Neste imóvel, numa área nobre de São Paulo, funcionava o escritório do Emerson Fittipaldi. Hoje tem uma placa que aluga-se. Além de escritório, o local servia também como uma espécie de museu, onde o Emerson guardava um pouco da sua trajetória de sucesso nas pistas. A primeira visita dos oficiais de justiça foi no final do ano passado. Eles estavam acompanhados de um advogado e foram entregar um mandado para a penhora de bens. Logo na entrada é possível ver troféus, fotos e recortes de jornal. Nesta sala, alguns carros de corrida usados por Emerson e pelo irmão dele, o também ex-piloto Wilson Fittipaldi. Os oficiais anotam tudo o que tem de valor. Um dos funcionários tenta explicar que os troféus e os carros de corrida são patrimônios do museu e não poderiam ser penhorados. Esses troféus são ativos do museu, isso é patrimônio público. Segundo o advogado, praticamente tudo foi penhorado. Existe penhora do veículo dele da Copersucar, existe penhora de troféus dele, existe penhora também de outros bens que estavam guarnecidos dentro do escritório dele. Nesta semana, os oficiais de justiça voltaram à mansão para levar os bens penhorados. Os funcionários tentam protelar. Se vocês querem realmente levar, eu não pedi uma ordem judicial, não sou louco, eu nem pedi nada. Vocês poderiam também postergar isso, nos dê 24 horas. Ele alega que os carros devem ser retirados por pessoas especializadas em automobilismo. Só que existe um mínimo de racionalidade e de ponderação para se evitar um dano que é irreversível e que pode realmente trazer um grande prejuízo para nós, porque aí nós vamos entrar com uma ação contra o banco de um valor que é 100 vezes o valor do que a asa dele para o banco. Os oficiais de justiça disseram que tomaram o cuidado de levar pessoas que sabiam desmontar os carros para o transporte. Eles retiram o bico do carro que foi da escuderia criada por Emerson, a Copersucar. O volante é protegido. Com cuidado, o veículo é colocado no guincho. Agora é a vez do carro em que Emerson Fittipaldi competiu na Fórmula Indy. Os volantes também são protegidos. Com cuidado, o carro é empurrado e colocado no guincho. Além dos carros, os oficiais de justiça levaram réplicas de carros. Troféus, quadros, computador, móveis, até cadeiras. Os 2 carros de corrida estão agora no Autódromo de Interlagos, palco de algumas das vitórias mais importantes da carreira do piloto. Segundo os advogados, os carros serão avaliados e leiloados. A justiça também pediu a penhora dos contratos publicitários de Emerson, mas nenhum contrato foi localizado até agora. Foi feito despachado diversos ofícios para esses patrocinadores e não foi localizado absolutamente nada. E o que dificulta ainda mais para todos os credores a reaver o seu crédito, né? Pedidos de penhora continuaram. Desta vez,
foram as fazendas de laranjas que Emerson tinha na região de Araraquara, interior de São Paulo. O advogado conta que não conseguiu a penhora porque os imóveis já estavam bloqueados pela justiça em nome de outros credores. Este documento de novembro de 2014 mostra uma dívida executada de quase 3,5 milhões de reais. Nem mesmo a produção de laranjas da fazenda pôde ser penhorada. Foi tentado a penhora de frutos dessa fazenda, só que foi inviável a penhora desses frutos porque a fazenda estava totalmente largada, ou seja, estava abandonada, e o que inviabilizou a recuperação do crédito também para as instituições. Nós fomos até Araraquara. Emerson foi dono de pelo menos 3 propriedades rurais nessa região. A fazenda Fit é a única que ainda pertence a Emerson. Um funcionário confirma que a fazenda Fit pertence ao ex-piloto. Arrendou bacana. Ah, não tem mais laranja aqui então. Tem, mas aí pra você ver. Foi doença? Não, ele... situação mesmo, ele ligou, né, arrendando. O funcionário reconhece que o patrão passa por uma crise financeira grave e espera que ele supere tudo. A gente tem que pedir a Deus saúde, né? E que ele consiga cumprir os compromissos dele com as outras pessoas, não só com a gente, né? A única coisa que a gente tem na vida é que a gente é o nome da gente. Mas como explicar que um dos esportistas mais respeitados do mundo pode ter chegado a esse ponto? Quando começou a correr, Emerson Fittipaldi fabricava karts para se bancar. Era uma espécie de autopatrocínio. Ele pensava como piloto e também como empresário. E tanto dentro quanto fora das pistas, Emerson sempre foi muito ousado. E talvez essa característica, a ousadia, tenha sido uma das responsáveis pelas dificuldades financeiras que o piloto vive hoje. E há quem acredite que as dívidas aumentaram depois de um sonho verde-amarelo na Fórmula 1. A Copersucar, criada em 1975, foi a primeira e única equipe de Fórmula 1 brasileira. E, com certeza, a aposta mais arriscada de Emerson. Ao lado do irmão Wilson, ele fez parcerias e investiu muito dinheiro. Mas o sonho não deu certo. Emerson nunca venceu com a escuderia brasileira. Em entrevista a uma revista de negócios em 2011, Emerson afirmou: a Copersucar foi o projeto mais desafiador da minha vida de empreendedor. Disse ainda que demorou uns 3 ou 4 anos para se recuperar dos problemas financeiros. Além disso, Fittipaldi teria gasto muito dinheiro para se manter nas pistas. Piloto que ganha título mundial ganha dinheiro também, e bastante, ou não? Acho que gasta muito dinheiro. Gasta também. E aí tá como saber gastar. Ao longo da vida, pode ter sido apostas erradas, investimentos errados, que contribuíram pro que a gente vê hoje. Nós consultamos um advogado especializado em direito empresarial. Tudo leva a crer que Emerson Fittipaldi está numa situação de falência. Ou seja, é um devedor que não tem recursos para saldar as dívidas. Consequentemente, os seus credores não serão satisfeitos. Alguém vai ficar frustrado no recebimento dos seus créditos. O alvo dos credores agora são os possíveis bens que o ex-piloto teria no exterior. Emerson passa a maior parte do tempo fora do Brasil. Segundo o especialista, dinheiro e bens no exterior podem ser repatriados para quitar dívidas. Todos esses bens fora do país, e mesmo em tese não declarados na declaração do imposto de renda, podem ser bloqueados e podem ser usados, satisfeitos, né, para pagar a dívida desse devedor. Para os fãs do ex-piloto, a situação causa tristeza. Ele ganhou muitos prêmios e agora se encontrar aí é realmente triste, viu? Ele foi o primeiro brasileiro campeão, né, mundial. Ele que começou a geração
dos outros pilotos, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, né? Nós procuramos Emerson Fittipaldi. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do ex-piloto informou que ele está viajando fora do país.